Fala galera, então, como vocês já sabem, eu não consegui dar aula dessa semana porque eu tive alguns probleminhas e o Arthur acabou me cobrindo. Então, aqui eu vou fazer esse videozinho pra vocês terem a aula dessa semana, tentar fazer ele bem de uma maneira mais simplificada para vocês entenderem. Eu sei da situação como tá aí na lista, então vamos lá. A aula dessa semana tem como base principalmente as gens do Ruby. No caso, quando você abre aqui o Gemfile, você vê todas as agências que tem. No caso, você vê lá a versão do Ruby, do Rails, você vê o banco de dados e tem várias outras coisas que estão aqui para facilitar quando você vai programar em Rails. Aqui, no caso, é um programinha que vocês vão ver, deve ser igual de vocês, talvez nem tanto porque eu estou usando o Rails 6.0. Então tem algumas coisas que talvez é diferentezinho, mas isso não vai mudar nada no produto final. E aqui eu já aproveitei para colocar o Bootstrap nesse projetinho e eu troquei do SQLite Tree para o PostgreSQL, que já é algum banco que eu já tenho aqui no meu computador. E para trocar para o PostgreSQL eu só mudei aqui no database o nome de SQL para PostgreSQL, mudei aqui também nos outros bancos para teste, production. E eu já mudei por um simples fato que é, pelo menos quanto o meu estava configurado com o SQLite, não estava com username e password. E é uma coisa que sempre assim no banco de dados tem lá o seu nome de usuário, o seu password. E quando eu vou fazer lá um projeto online, dessa maneira que está aqui não fica muito legal, porque aqui está meu username e meu password. Então a pessoa conseguiria ver o meu banco de dados. Assim, ver o nome que está lá, a minha senha. E isso daí não é legal você divulgar sua senha assim tão abertamente. E também quando eu fosse fazer um projeto online com várias pessoas, aqui estaria o meu nome e minha senha. Só que das outras pessoas são tudo diferente isso. Então isso daqui para elas não estaria certo. Então aqui já entra no princípio da primeira gen que a gente vai utilizar, que é a Figaro. Acho que é um negócio tão daorinha para você contá-la. É um negócio tão daorinha do Rails que a maioria das coisas que você pesquisa você acaba assim achando uma gen que facilita ou tem vários tutorial na internet que você consegue fazer de uma maneira bem facilzinha. Mas aqui no caso então vamos para Figaro, Rails. E já tem aqui o repositório do GitHub que ensina basicamente o repositório do Figaro que ensina como utilizar. Aqui porque existe essa gen que é para ter uma maior segurança quando você vai configurar Rails, como ela funciona. E normalmente segue essa base, explicando o que que é, dando alguns métodos lá que ela tem, iniciando como instala. Só que para que então que a gente vai criar essa gen? Que é aqui no Rails, é assim como a maioria das coisas que tem, que vão lá pro GitHub ou pro GitLab, tem o gitignore, que é um arquivo que ele põe aqui tudo que eu não quero enviar pro Git, porque tem muita coisa que não é útil, como por exemplo o banco de dados que eu vou estar usando no meu computador não é útil para outras pessoas, ou tem algumas outras coisas como eu acabei de citar, a senha e meu password não seriam legal ter outras pessoas ter acesso a isso. E alguns arquivos executáveis, por exemplo, eu vou pegar algum programa de alguém, eu vou iniciar o Rails, ele vai iniciar lá um monte de arquivo no meu computador. Isso é algo que vai assim de computador para computador, então isso não seria legal ter lá salvo online, porque já vai ser feito isso quando iniciar o projeto. Então são algumas coisas que tem aqui que é para facilitar, ou para proteger alguma coisa que você tem, ou porque não é necessário que eu envie isso para poder salvar online. Então essa agenda do Figaro, ela faz. Eu vou poder pegar essas variáveis aqui, não é bem uma variáveis, mas poder salvar algumas coisas que eu não queira que vai pro GitHub. Tipo, como eu disse, o nome e o password do meu banco de dados é algo que eu não vou querer enviar. Por exemplo, eu posso no futuro estar usando uma API, que vocês vão ver mais pra frente, que essa API, por exemplo, lá tem algum e-mail lá específico, ou se for uma API de pagamento online, tem algo lá específico, alguma senha lá específica que eu não quero enviar online. Então, essa agenda do Figaro ajuda a fazer isso. É meio que adicionar algumas coisas lá que pro Git ignore para facilitar o meu desenvolvimento. Então, normalmente, quando você entra lá, como eu disse, tem explicando lá como que é, como utiliza, como iniciar. Aqui no caso, se eu quiser adicionar o Figaro, eu só precisaria
pegar essa gen, colocar no meu genfile, colocando toda a gen aqui embaixo. É sempre bom lembrar que quando eu mexo no genfile, eu preciso dar um bundle install para atualizar minha própria genfile. E aqui fala, aqui mesmo fala, eu tenho que colocar e dar o bundle install. E aqui o que fala que é fácil de instalar, que no caso eu só tenho que dar esse comandinho, que é o bundle exec figure install. E aqui ele diz o que ele vai fazer. No conf, ele vai criar um arquivo application YML para eu adicionar os arquivinhos lá que eu vou querer, vai adicionar isso no git ignore. E basicamente essa gente faz isso. Então, aqui o bundle install já foi, então eu coloco agora o bundle exec figure install. E ele vai criar lá aquele arquivinho que eu falei, o application, e vai adicionar algo no git ignore. No caso, no git ignore ele adicionou essas últimas linhas aqui, que adicionou a pasta, o arquivo lá que ele criou, que eu disse que ele não vai ser enviado para o GitHub. E ele criou isso daqui. Aí, como eu disse aqui, tem alguns exemplozinhos lá de, por exemplo, dado de API, essas coisas para eu utilizar. Então, vamos, né, salvar, como eu disse, o meu banco de dados de uma maneira mais certa, digamos assim. Então aqui, em vez de eu salvar minha senha, eu não quero salvar isso, eu quero salvar, por exemplo, uma variável. E é algo que eu vou criar aqui. Por exemplo, eu posso criar um database username. E aqui eu coloco o username lá o meu username no caso que eu vou utilizar, que é Postgres. E eu fazer a mesma coisa para minha senha. Ok. E aqui mesmo no Figure ele ensina lá como utilizar, que é esse negócio que eu falei. Eu ponho aqui o que eu quero salvar, dou um espaço, aspas duplas e salve, e depois eu vou precisar fazer esse env, que é algo até que está aqui na database YML, que é algo que ele utiliza aqui, só que de uma outra maneira diferente. Então eu vou precisar fazer isso, env e o nome da variável que eu criei. Aqui ele criou push app API e depois salvou aqui. Aqui eu coloquei o database username. Que eu precisaria abrir o negócio do Rails. Igual env e abro parênteses e coloco isso. E coloco a coisa lá que eu salvei. Embaixo aqui na minha senha a mesma coisa. Database password. Só ver se está certinho, sim. Isso daqui depois, se eu estivesse mexendo em algum repositório onde tivesse várias pessoas fazendo a mesma coisa que eu, depois ela só precisaria dar um bundle install, lá no caso depois do bundle exec figure install, que ela criaria esse arquivozinho, e aí ele teria que colocar sua senha e seu username. E aqui tudo já estaria configurado, então seria uma maneira até mais fácil de você trabalhar online. Aqui está rodando já o projeto, mas eu vou rodar de novo só para mostrar que ele está funcionando direito. Eu precisaria dar um Rails DB Create, mas isso eu já acabei fazendo. E tem uma outra coisa que eu já aproveitei para colocar nesse projeto, foi só eu criei um arquivozinho. Aqui em Vue, eu criei uma pasta chamada Application e coloquei uma homepage. Só para não deixar aquela primeira página lá do Yeah, you are on Rails. Só que para fazer isso daqui ser como homepage, então eu tive que vir em rotas e colocar aqui root, application, jogo da velha, homepage. No caso, a pasta que ele está e o nome do arquivo. Então rodando aqui, parece que você já está na homepage, que é aquela pasta que eu criei. E aqui basicamente você então já configurou a primeira gen que eu queria mostrar que era fígado. Que era algo bem assim útil que vocês vão utilizar bastante. Pelo menos isso daqui é bom que vocês só vão ter que fazer isso uma vez e depois já vai estar pronto o projeto. Você vai ter que preocupar com isso daqui de novo se por um acaso você apagar o projeto e ter que fazer de novo. Aí você só vai ter que ir lá dar o bundle exec, colocar seu username e password. Mas é algo bem tranquilinho. A próxima gen então que eu queria falar é de autenticação do usuário.
No caso, a gen que a gente vai utilizar aqui é a Sorcery. Sorcery Rails. E aqui, como eu disse, elas seguem basicamente o mesmo padrãozinho. Aqui eu pesquisei lá sobre o nome da gen, no caso eu já conheço essa gen, então eu pesquisei ela, aí fala lá um pouco sobre ela. Aqui algumas coisas que ela tem, que é muito útil no caso, é o negócio de autenticação. Então não preciso me preocupar com cadastrar o usuário, fazer login. Eu preciso fazer isso, só que de uma maneira bem mais simplificada. E aqui até me diz como lá fazer login e as coisas que essa gen oferece. Fazer logoff, ver qual usuário está logado. Então vamos iniciar aqui. Segue o mesmo padrão lá da outra. Aqui eu preciso adicionar essa linha no meu Genfile. Genfile. Aqui. Adiciono ela, faço um bundle install. E aqui me diz, tipo, eu tenho que fazer ela, faço um bundle install. Ou eu posso fazer o gen install sorcery, também dá na mesma. Isso daqui é para instalar a coisa e fala que deu certo aqui o bundle. Aí para configurar ela, eu teria que fazer o regeneration sorcery install. E o que isso daqui faz? Aqui mesmo já diz que ele faz lá migration, que é algo que a gente viu na aula da controle, o initialize, que é algumas variáveis lá para quanto vai iniciar o servidor, e cria a classe user. Aqui é importante eu já não preciso então criar a classe não, cria model user. Então aqui é importante já não preciso criar model. Eu posso fazer assim como a outra model, colocar um outro nome. Só que aí eu precisaria colocar traço, traço, model e o nome da model, mas aqui eu já vou como padrão mesmo. Aqui também tem outras utilidades lá que o coisa tem como eu posso utilizar o lembre de mim, ou resetar password, mas isso daqui não é algo que a gente vai fazer agora. Então só rodar o Real Generation Sorcery Install. Ok, aqui ele já diz, como falava lá no próprio site, Initialize, cria model, cria os testes lá para o Rails fazer, cria migration. A gente pode até olhar aqui no migration para ver como que é essa model que ele criou. Aí no caso dessa model vem os três coisinhas padrão que é o e-mail, o crypted password e o salt. Basicamente é o e-mail e o password, aí tem o salt, que é um negócio lá que existe em alguns algoritmos de criptografia. Por exemplo, se eu tivesse alguma senha para criptografar com algum algoritmo, eu colocava lá minha senha, criptografava, e se uma pessoa colocasse a mesma senha, ela teria mais ou menos a mesma criptografia. Esse salt serve não para criptografar de acordo com o que eu digitar, mas de acordo com alguma outra coisa, como por exemplo pode ser o tempo. Então, se duas pessoas criar a mesma senha, só que um segundo, por exemplo, depois da senha, poderia ser completamente diferente. Então, vem com essas três coisas padrão, eu poderia colocar mais coisa. Tipo, eu poderia colocar três string name, poderia colocar um isAdmin, por exemplo, sendo um boolean, para saber se aquele usuário é admin ou não. Ou posso colocar também um isAdmin sendo uma referência de uma outra model, que é muito comum ter uma model role, aí nela eu crio lá no dbseed, por exemplo, com id igual a 1 é admin, com id igual a 2 é usuário normal, com id igual a 3, daí eu posso ter o controle de vários usuários, ou posso ter o controle só de dois mesmo, por esse mesmo modo da role, que é bem comum utilizar. Mas aqui no caso eu só vou querer fazer esse padrão mesmo, utilizar o e-mail e a senha. Então vou fazer RailsDB Migration. Aqui mostra que o migration ocorreu certo em todo o site e agora no todo a coisa que eu fiz. Agora eu preciso criar então uma controller. Eu tenho a model, então preciso de uma controller para poder fazer todo esse meu método que eu quero lá. Então vou criar uma controller chamada users para poder fazer todas as coisas que eu quero nela, como criar um novo usuário. Eu basicamente eu só vou criar um novo usuário por agora, mas eu posso editar, apagar também, que nem nós fizemos anteriormente. E aqui cria lá o controller como vocês já estão acostumados. Só que nesse caso aqui, como você já tiver aula de controle, eu vou querer só
passar assim, explicar mesmo a gen e não em si criar controller. Algo que eu nem mostrei, mas na model user, aqui tem lá que ela é autenticada com sorcery, que é uma coisa que ela já tem que quando cria model e não uma model simplesmente padrão. E aqui então a gente agora criaria nossos métodos. No caso eu vou criar new e create, criar apenas esses dois. O new, como vocês já viram, segue um modelinho padrão. Vou criar um user.new, que é o formulário do Rails. E aqui eu vou fazer um user, recebe user.new e vou passar os parâmetros. Eu vou seguir aquele mesmo padrão que eu fiz na outra aula, que era criar na private. Já vou até fazer aqui. Private, criar um método def users param. E aqui eu vou ter lá params.require. Ele vai requerir da tabela user, vai permitir que ele só permite duas coisas, que no caso é o e-mail e o password. Aqui é até algo legal que ela tinha três coisas, que era o encrypt, password e salt, só que essa aqui ela já basicamente já facilita muito, que eu só precisaria colocar isso, que aí ela mesma já encarregaria de criptografar a coisa lá que tem, utilizar o salt, então eu só precisaria mesmo me preocupar com isso. Aqui continuar então, criamos, vamos fazer o user.save, fazer a verificação, né, para ficar um pouquinho mais bonitinho. Se o usuário foi salvo, acontece alguma coisa, caso contrário acontece outra. Aqui eu vou apenas redirecionar, fazer um redirect to, fazer um redirect, e vou redirecionar para a página principal, que é o root, que é aquela página lá que eu criei normal. Caso não der certo de salvar, vou fazer um render. Aí ele vai renderizar para essa mesma página do new. Então aqui basicamente já tenho tudo que eu precisaria no controller, que era para criar um novo usuário. Então vamos criar a rota, né? Que lembrando que tem que ser aquele mesmo padrão, é a controller, a rota e a view, que eu preciso para fazer lá o site funcionar. Seria legal se eu fizesse um de cada vez. Por exemplo, fazendo, testando lá bem bonitinho para ver se dá certo. Aí vocês veem da maneira que vocês acham melhor, se faz a controller, faz a rota, faz a view primeiro. Aí vocês decidem o que fica melhor. Na rota eu vou utilizar o scope, que é a última coisa que a gente, uma das rotas assim melhorzinha que a gente viu para utilizar. Tem o Exerce também, só que na scope, por exemplo, eu tenho mais uma maior liberdade para poder mudar as coisas da maneira que eu quero. Só ver se tá gravando normal. Tá, aí a scope tem a melhor maneira para ter maior liberdade, como eu disse. Então aqui basicamente eu só teria duas rotas, a get e uma post. A get para new lá que eu criei e a post para create. Aí no caso aqui eu ponho o nome lá que eu vou digitar no navegador. No caso, como eu posso fazer algo diferente aqui? Se eu utilizasse, só uma curiosidade, se eu utilizasse o resource, eu teria algo como users, underscore new, path, quando eu fosse utilizar alguma coisa aqui no site lá padrão. Eu teria que fazer localhost, barra user, barra new, alguma coisa. E aqui o legal do scope é que eu posso montar da maneira que eu quero. No caso aqui eu vou fazer em português, eu quero ter um novo usuário. Aí lembrando, o to ele vai referenciar o método que eu criei lá na users, eu criei o new. E o as é algum nome que eu vou dar aqui para aqui o as é o negócio lá que eu vou chamar, por exemplo, eu tenho um link que vai chamar tal página. O link lá que eu vou mandar aqui no Rails escrever ele vai ser o que eu vou digitar aqui. No caso eu só vou escrever mesmo new user, deixar mesmo padrão, mas aqui eu poderia colocar outro nome. Aqui só lembrando, é o nome da minha
do meu método que eu criei lá no controller. Eu criei um método new, que eu estou fazendo aqui. E depois eu também vou criar uma view com esse mesmo nome. E na post eu vou fazer também um novo usuário. To. A post é referente ao create. Opa. E users create. E aqui não precisa do as. Lembrando que o post não precisa. Se eu tivesse um delete aqui eu precisaria do as. Mas então, na nossa rotas vai ter apenas isso. Então agora vamos para new, né? Para new não, para view. Aqui lembrando de criar pasta, então vamos criar a nossa new, que é o método lá para renderizar o nosso cadastro de usuário. Lembrando new.html.erb. E aqui na new vamos fazer aquele formzinho, que é o mesmo form que a gente utilizou para enquanto a gente estava aprendendo lá os controles. Eu vou fazer um form with. Aqui eu poderia utilizar o user, que é a variável lá que eu criei. User do. Explicando aqui que é um formulário. Mas tem uma maneira um pouquinho mais completa do que eu apenas colocar model aqui. Que seria, eu posso colocar model e aqui passar o user. Eu posso passar o URL e aqui passar a URL que eu criei. No caso eu criei lá a new user. A new user. URL. Tá um pouquinho lagado, mas eu acho que deve estar de boas para ver depois no vídeo. E eu ainda posso colocar o método. Método aqui é o método post. Porque lembrando, o new ele vai no caso a new ele vai renderizar lá a página, a post eu vou renderizar, fazer essa a post no caso é create, que eu vou lá realmente salvar meus dados, que é o que eu estou fazendo aqui. Então agora temos o nosso end, né? Temos o form system end. E aqui, então vamos ter os nossos parâmetros lá que vão passar. Aqui eu posso fazer um form label, carregar a informação, por exemplo, do e-mail. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, ficar mais fácil. Um label por e-mail, depois um teste por e-mail, um label password e alguma coisa por password. E depois o botão de submit. Então aqui o label é só um textinho lá que vai aparecer. Aí aqui eu poderia utilizar o text field, mas tem uma coisa que é bem melhorzinha para usar. Nesse caso que é o e-mail field, que é algo que o Rails já disponibiliza. Que no caso o text field seria um texto lá comum, o e-mail pelo menos ele obriga a pessoa a colocar o arroba. Já não é nesse, a pessoa ainda pode colocar um e-mail que não é válido, mas já é melhor que colocar lá sem o arroba mesmo. Aqui eu vou colocar então o label do password. E o password aqui também tem. Tem um negocinho do Rails chamado password field, que é aquele negócio lá da senha não ser visível. Eu posso deixar ela sendo visível, mas daí é algo talvez vocês vejam mais pra frente, ou quando tiver em algum projeto em si. Foi no meu caso que eu só vi isso quando estava em algum projeto. E temos que ter nosso botãozinho, submit. Aí no submit eu coloco o nome que eu quero, eu vou colocar um cadastrar opa, usuário. E é isso, né? Só que já vamos fazer um negocinho melhor, em vez de eu ficar digitando a rota, então vamos criar uma navigation, um menuzinho em cima para eu poder me locomover entre o site. Então, vou pegar um próprio aqui do Bootstrap, Bootstrap Navigation, que é algo bem legal que você já não precisa assim montar uma coisa, já tem aqui montado completo uma navigation. Eu vou até pegar esse daqui mesmo. Tá, e tem algumas maneiras de eu fazer agora. Eu poderia, por exemplo, chegar na minha homepage e aqui colocar meu menu. Aí se eu recarregasse agora o site, o menuzinho estaria aqui em cima. O menuzinho está aqui lá do jeito que eu copiei. Só que isso aqui não fica legal porque só fica na homepage. Então poderia fazer de uma outra maneira, que seria colocar no meu application.
Isso daqui é uma página que recarrega ela para todas as páginas do Rails. Então, se eu colocasse aqui o Navibar, por exemplo, estaria em todas as páginas. Só que é algo que não fica assim muito legal. Eu deixar o negócio apenas aqui vai ficar algo muito lotado. Então eu posso criar uma parte, ó. Eu não sei se vocês já chegaram a ver em JavaScript que as páginas do Rails elas são muito úteis. No caso eu crio uma parte eu apenas colocando o underline na frente. Vou colocar o nome, navibar.html.erb. E aqui está uma parte, ó. A parte ela é basicamente para eu poder renderizar em algum lugar. Por exemplo, aqui eu poderia renderizar essa, esse menuzinho. Aí ficaria algo mais bonito de se ver. Ou se eu tivesse na new, em vez de eu ter esse modelo aqui que é padrão, eu poderia carregar uma partial. Aqui eu só teria que ter alguma coisa para renderizar isso. E essa parte minha pode ser utilizada para vários lugares. Então, se eu tivesse alguma coisa que seria bem semelhante a isso, eu poderia utilizar em vários lugares sem precisar digitar duas vezes assim o mesmo código, ou três vezes o mesmo código. Então, como que eu faria aqui para renderizar? No caso, eu criei lá a partial, e é importante que seja uma partial para eu poder fazer isso. Eu precisaria chamar aqui um render e colocar a rota que está minha partial. No caso, ela está em layout. Layouts barra o nome da partial, que é navbar. Ok, então a princípio toda essa navbar aqui é para estar funcionando em todas as páginas do Rails agora. Então se eu recarregar, não vai ter nenhum problema, que nem aconteceu aqui. Então vamos mudar essa navbar, né? No caso, aqui ele utiliza o A, mas a gente pode colocar alguma coisa equivalente ao A. Que no caso no Rails aqui a gente utiliza o link to. Poderia ser utilizado o A também, mas aqui eu vou fazer com o link to. Lembrando o link to, aí eu coloco o nome que eu quero. Por exemplo, deixar home mesmo. Aí depois eu passo a rota, que é a rota que eu montei lá primeiro, que é a root path. Aqui já estaria padrão para funcionar. Eu posso até colocar uma class aqui, porque se eu simplesmente rodasse isso, estaria o home aqui, só que não estaria. Ainda fiz alguma coisa. Ah, escrevi o link errado. Tá, mas de qualquer forma, se eu rodasse ali, ela estaria sem a estilização. Então posso colocar uma class. Colocar a mesma class que está aqui em cima, que é a navbar brand para home. Legal que o Bootstrap ele já oferece bastante coisa pronta para você e coisa boa ainda. Que nesse menuzinho aqui é simples, mas é bem bonitinho para você fazer. Então aqui tem a home. Agora é só apagar esse A, que eu não preciso mais dele. Só lembrando, quando eu for utilizar o class, se eu estiver utilizando ele em uma tag HTML, como por exemplo o botão, o div, H1, H2, eu teria que usar class igual às fases duplas e a class que eu quero colocar aqui. No caso, como eu estou utilizando algo do Rails, é o class, dois pontos, isso é diferente, e depois a mesma coisa. Aqui eu já vou aproveitar para mudar, ó, porque tem várias coisas que não vão ser úteis para nós. Deixar aqui como menu, só para não... Se eu não quer esse spam também. E só para deixar o menuzinho mais padrão. Aí tem o home, o menu. Ok, então vamos colocar aqui nessa segunda o que eu acabei de criar, que foi lá o usuário, para criar um novo usuário, então eu vou cadastrar, né? Cadastrar. Só que eu vou fazer no Linktree também, que fica mais fácil fazer. Linktree, cadastrar. Aqui a rota lá que eu criei, lembrando, é essa rota aqui que eu vou ter que passar, new user. Mas já tá com um monte de página aqui e eu não gosto disso. Tá, new user path e a class, essa daqui é um pouquinho diferente, vou colocar também a nave link.
Ok, eu só tenho que apagar esse A agora. Tá, mas agora então, quando eu clicar em cadastrar, ele vai para a página lá que eu criei. Só lembrando aqui, que eu acabei cometendo um errozinho. É que quando eu coloquei a GenSourcer, eu esqueci de dar o bundle install. Aí, em vez de dar o bundle install, eu já pulei pro Rail Generation. Foi um vacilozinho meu. Mas eu acabei de fazer isso agora, então ele mostrou lá. Aqui ele deu um pequeno errozinho, mas agora já tá normal. Aqui também só lembrando que eu preciso dos igual para mostrar essa negocinho do Rails padrão. Então tá aqui. Isso daqui também precisa. Tá, isso aqui não. Tá aqui, mas não tá tão legal, né? Eu posso vir no Bootstrap e achar um formulário só para Bootstrap Forms. Seria legal com um formulário só para deixar um pouquinho mais bonitinho. Se bem que quando você já automaticamente já instala o Bootstrap, ele já deixa um pouquinho mais bonitinho, mas só colocar esse então o Form Group aqui entre essas duas coisas para deixar um pouquinho mais padrão e vou fechar a div barra div e barra, opa, barra div, colocar uma container aqui também, sobretudo. Container, no caso, ele dá um padding assim em cada lado do da view lá que eu tenho, com container e fechar ela. Aí agora se eu rodar, só fazer uma alteraçãozinha. Aí aqui tem o form control dentro dos text aqui no caso. Então vou colocar um class aqui também. Class form control e class form control. Só estou mostrando que assim, você mexendo um pouquinho no Bootstrap, você já consegue botar algo até que daorinha. Falta só o que não ficou legal, vou colocar um H1. Cadastrar usuário. E agora acho que a nossa página já está supimpa. Aí poderia dar uma melhoradinha, mas daqui eu acho que já só quis dar um exemplo de como eu poderia fazer algo bem simplesinho. Tipo, pouquinhas linhas de código já deixar algo mais bonitinho. Tá, então agora vamos criar nosso usuário em si, né? Então vou utilizar isso aqui de atalho de exemplo, edu, arroba edu, password 1234, 1234, aqui o negócio lá que eu falei do password field, aqui se eu não colocar o arroba e tentar cadastrar ele não vai deixar. Então eu vou ser redirecionado para a página inicial. Ok, agora, opa, só ver, tá gravando. Que eu tinha cometido um errozinho, o negócio da rota, aqui a guest, a post, eu tava com o nome diferente. Então como eu não, é como que na post eu não ponho esse as, e eu precisaria deixar o nome aqui pelo menos igual. É porque na post aqui eu poderia colocar um as, post, alguma coisa, e aqui chamar como post, mas eu preferi. Aqui é mais comum que na post você não deixar sem nada e deixar meio que padrãozinho assim. Então eu coloquei lá meu usuário, o Edu, a senha 123. E agora se eu vier no Rails para ver no console, como ainda não consigo ver lá no site se eu tenho um usuário criado, aqui eu posso fazer agora um user.all e aqui vai estar meu usuário que eu acabei de criar. No caso lá com o ID igual a 1, o e-mail, aqui o Crypted Password, que é essa senha gigantesca,
o Salt, que é essa outro negócio lá para proteger ainda mais a senha, e o Create, Update, At, que é algo padrãozinho que tem em todas as coisas do Rail. Então, ok, agora que já vi que eu consegui criar no site, vim cadastrar aqui, criar um novo usuário. Então agora vamos fazer a parte de login, né? Sair aqui do console. E para fazer login, o Sorcery assim já deixa meio como padrão, então não precisa configurar muita coisa. Aqui eu precisaria criar uma controller. Isso aqui parece meio diferente eu criar uma controller sem ter criado nenhuma model. Como é que eu vou criar uma controller de sessão? Isso que é o bom assim das gen. Sei que talvez pareça meio confuso agora, mas quando você pegar pra ver, vai ficar bem mais comum como configurar cada coisa. Isso daqui vocês não precisam assim, eu decorei como faz isso, isso, isso. Não, tem um site aqui que vocês podem pegar como base, tem algum, talvez seja, por exemplo, na segunda vez que você estiver fazendo, você pode utilizar o primeiro site que você fez como base. Que eu utilizo muito isso, eu deixo o site salva, os projetos que eu fiz salvado e depois utilizo ele Ctrl+C, Ctrl+V em muita coisa. Aquela mesa do PostgreSQL lá de configurar o banco eu tive que dar uma olhadinha, mas isso é bem comum. Tá, eu criei a controller e agora se a gente vier aqui em controller session, acesso eu vou seguir o mesmo padrão, a def new, só que a new aqui eu não vou precisar carregar nada. Dela, a def create e uma def destroy, né? Porque isso daqui é uma sessão, então a pessoa ela pode entrar na sessão e depois sair da sessão quando ela quiser. Então vamos criar nossa sessão. Então, eu teria que ver se o cara está logado. Esse negócio de login. Tá, e se eu não sei como fazer isso, eu posso simplesmente olhar no site lá do GitHub e ver como que faz isso. Tá gravando, ou mania de ver se não tá gravando ou não. Tá, mas aqui nos métodos lá que tinha falado, tinha o require login, o login para fazer o login da pessoa, o logoff para desconectar, ver se o cliente tá, o cliente não, se o usuário está conectado. Então aqui para o login eu só precisaria passar o e-mail e o password. Então aqui vamos fazer lá um se no login, que é o negócio lá que eu vou ter que chamar, que o sorcery proporciona para nós. Se eu tiver o parâmetro o e-mail, e se eu tiver outro parâmetro o password. Se isso daqui é um pouquinho diferente de vocês chegarem a ver, como lá na Node criar um novo método. É que nesse caso do source ele precisa ser passado assim o e-mail e o password. Então eu passo isso, aí se der certo eu faço alguma coisa, se der errado eu faço outra coisa. Fazer a mesma coisa lá que eu fiz no outro, que é o redirect to, e vou mandar para root path também, que é mais comum. Em caso não der certo eu faço um render new. Que seria até legal eu fazer uns flash, por exemplo, eu faço um flash success e passo, por exemplo, logado com sucesso. Poderia fazer um flash error e credenciais inválidas. Opa, caralho, não é só o português que credenciais inválidas, faltou acento, mas fazer o quê? Só que isso aqui pode até não ser apenas credenciais, né? Tipo, poderia ser um banco de dados não está conectado, alguma outra coisa. Seria legal eu aqui utilizar o ensure, que foi o que a gente viu lá no tile. Ensure, rescue, ou caso outra coisa. Só lembrar que se eu fazer um ensure eu preciso lá do ponto de exclamação depois da coisa que eu utilizar. No caso aqui eu precisaria de um ponto de exclamação, porque o ponto de exclamação retorna a exceção. Aqui no caso, se eu estivesse utilizando o ensure no ponto save, eu teria que pôr uma exclamação. É só isso assim que eu preciso lembrar que é um detalhezinho. Para o ponto de exclamação é para eu capturar a exceção, como faz lá no ensure
Begin Answer. Tá, mas não vou colocar lá o flash, vou deixar isso. É só algo assim legal pra fazer, que em todo site você for fazer, é legal você mostrar pro usuário que você talou. Deu certo. E aqui o Create já tá pronto. Seria legal fazer lá as rotas e depois a view, mas eu já vou aqui direto, como eu já imagino que seja na controle seja um pouquinho mais de boas. E aqui então, fazer o método destroy e o logoff lá no caso, então só preciso chamar ele, não preciso passar nada. Então aqui, logoff, e eu vou redirecionar para algum lugar também. Redirecionar para root path também. Tá, aqui eu acho que tá tudo certinho. Então, vamos na rota, né? A rota aqui vai seguir o mesmo exemplo. No caso, em vez do scope users, aqui eu posso colocar algum nome que eu queira, como por exemplo autor, vou deixar session. Vou ter um método get para o login, que no caso é o session new as login, que é um pouquinho mais bonitinho. Eu vou ter o post também com login. Agora no sessions create. E eu também vou ter o delete. Delete, eu vou colocar logoff. Lembrando que o delete precisa do as e a URL. Aí no caso eu criei sessions. Não, acho que foi delete. Não, acho que foi destroy. Foi destroy. Vou deixar aqui como logoff também. Deixar mais padrão. Então na rota minha eu só teria que pôr isso mesmo. Então a controller está pronta, a rota está pronta, então vamos criar a new. A new não. De novo falei a mesma coisa, mas vamos criar a index. No caso, a new.html.erb. A new ela é bem semelhante a essa. Tipo, é igualzinho, então eu já vou até aproveitar aqui. Só que em vez de cadastro do usuário eu vou colocar lugar. O botão também para mudar o nome. Entrar no site. Aqui eu vou passar os mesmos parâmetros que é o e-mail e o password. Aqui eu só vou ter que mudar o form. Aqui eu tenho que me atentar a um negocinho que eu não vou utilizar a model. Tá, desculpa, eu tive que parar ali um pouquinho. Mas então aqui, como eu disse, todas as coisas vão ser igual, só vou ter que tomar cuidado com o form with. No caso aqui eu não vou utilizar a model. Esse é um ponto que eu tenho que prestar atenção. Que por causa daquela maneira que eu passei os parâmetros, que foi aqui direto, eu não fiz no aqui como da user de criar lá um métodozinho, então aqui nesse caso eu não vou precisar criar model, mas isso é algo que vocês nem tem que se atentar muito, porque esse daqui é o único caso que eu vi que não precisa passar lá o arroba user ou o nome da variável que eu estou salvando as coisas para um lugar. Mas é bom você se atentar que precisa fazer isso, mas não com muita frequência. Só uma vez vocês vão fazer isso no site também. Aqui eu passar lá a URL lá que eu defini, que é o login, o método post também. E eu acho que é isso só. Na session para logar. Deixa eu só então. Tá. Agora eu então vou fazer a navbar. Que eu tinha deixado aqui como o cadastro. Vamos colocar também um lugar, né? Link to logar. Aqui é login path. O legal é quando você vai criando a rota com scope, você pelo menos lembra assim, de como que é a rota. Você não precisa digitar o reals, routes e saber como que é cada coisa. Então agora se eu vir aqui, recarregar a página, vai aparecer o login. Só ver se está certinho. Isso, lugar, se eu clicar, vem aqui para lugar. Putz, eu não copiei o container.
Vou copiar aqui o container para ficar um pouquinho mais bonitinho. Aí eu coloquei o container. Aí ficou mais centralizadinho. Agora se eu tentar entrar com o meu usuário vai dar certo, só que eu vou ser redirecionado para a homepage. Eu não vou saber assim qual usuário vai ser, já que eu não coloquei o flash. Mesmo se eu colocar o flash é algo assim meio temporário. Então eu vou colocar aqui na navbar. Quer dizer, eu vou colocar aqui na homepage primeiro um- uma função que o Sorcery dá, que é o Current User. No caso, ele vai ver o usuário que está logado. Então poderia aqui ver, por exemplo, se o Current User, no caso, se existe o Current User, eu posso colocar alguma coisa que identifique que tenha, caso não o Current User não esteja ali, eu vou fazer alguma outra coisa. Deixa eu só então colocar um H2 aqui, colocar e-mail, abrir a tag do Rails. E aqui não tem aquela parada, né, de colocar, por exemplo, o arroba user, porque a homepage não tem nenhuma página aqui que leva ela. Por exemplo, se eu fosse na new, aqui eu poderia colocar o arroba user, new session no caso. Só que de todo jeito lá o meu user ele só tá pegando o dado e não tá mostrando nada. Aqui então não tem como utilizar o user, só que tem como utilizar o current user, que é algo que o Source ele dá que dá pra usar no site todo, pra saber o usuário que tá logado. Então isso daí facilita muito. É que eu posso fazer a mesma coisa quando você. A current user aqui no caso estaria como se eu pegasse o user.find e colocasse o ID desse usuário aqui. O current user seria a mesma coisa que fazer isso. Eu poderia fazer isso, colocar um name, no caso não tem nome, mas eu poderia fazer com e-mail. Então aqui eu posso fazer a mesma coisa. Current user.email, fechar o H2. Está logado. E caso ele não tiver, fazer também um H2. Usuário não logado. Tá, então vamos testar agora. Se eu regar a página, vai aparecer o usuário não logado, porque não tem ninguém. Se eu logar, colocar o edu, arroba edu 1234 e colocar o de algum outro terrinho, deixa eu ver. Ah, eu comentei a linha errada. Foi mal. Acontece enquanto vai digitando as coisas. Tá, mas se eu colocar aqui agora, então vai aparecer o e-mail, edu está logado com sucesso. Se eu entrasse com outro usuário, opa, aqui já tem um pequeno probleminha. Porque eu estou em cadastrar, eu posso entrar em cadastrar de novo, posso entrar em logar de novo, sendo que eu já estou logado. Então, não é legal, né? Eu mostrar esse home cadastrar logar para uma pessoa que já está logada. O que eu posso fazer então? Eu poderia vir aqui no navbar e fazer a mesma coisa que eu fiz lá na homepage, que é fazer um se existe algum usuário logado, se current user, se existe algum usuário logado, eu mostro alguma outra coisa, caso não exista, eu recarrego essa parte que já está criada aqui. Então caso o usuário tiver cadastrado, então eu já vou colocar aqui o logoff. Se o usuário tiver cadastrado, só vai ter um botão de logoff ou deslogar. Vou passar a rota lá que eu criei, logoff e o método. Aqui é importante eu passar o método. Método delete. Show. E agora então se eu recarregar a página, vai aparecer o logoff. E agora se eu não estou cadastrado, aparece o cadastrar o lugar. Posso até criar um outro, arroba. Esse daqui já é o tanto de teste que já fiz, aí, usuário não logado, mas agora se eu entrar com arroba, vai aparecer e-mail arroba logado. Então ele sabe diferenciar qual usuário está logado.
Isso daqui é legal, por exemplo, se eu tivesse um site de livros, eu poderia saber, eu mostrar só meus livros lá, saber qual usuário está logado, eu poderia fazer isso como isso. Isso daqui, dá para perceber isso aqui é algo bem simplesinho com uma gen do Rails que facilita muito você fazer a autenticação do usuário. Você não precisa se preocupar com esse negócio de verificar se o usuário está logado, porque já tem esse negócio aqui de current user, tem outros negócios também bastante útil, como por exemplo, mostrar aqui alguns métodos que tem nele, como lembre de mim, que é algo muito comum lá que tem no site, de você já cadastrou nele, aí você lembrar seu e-mail lá, sua senha, resetar a password. Isso daqui é algo que daria um monte de trabalho para fazer isso, mas aqui já é algo bem simplesinho. Acessa um timeout lá de tempo, tanto tempo que eu tive no site. Tanto se eu clicar aqui em alguma coisa, por exemplo, logoff, aqui ele explica como que é feito. O negócio lá, por exemplo, o logoff, ele se existe algum usuário cadastrado, ele pega o usuário cadastrado, vê se não é nulo, aí faz a expirar lá, resetar a sessão. Então, algo que tem tudo aqui explicadinho como que é, que tem até no Initialize Sorcery, agora eu não lembro onde que fica, mas é um dos primeiros arquivos quando você põe a gen e roda um bundle install. Mas em geral, quando você vai precisar assim, alguma coisa para fazer no Rails, provavelmente tem uma gen, se tiver uma gen deve ter algum tutorialzinho assim, ou na internet você deve achar. Então, aqui basicamente a gente já fez tudo de cadastro de usuário. Tem até um negócio que é bem da hora de se fazer, que eu poderia aqui, por exemplo, vir na controller, na application, eu poderia fazer em qualquer uma dessas, mas se eu fizer na application, a application, todas as controllers herdam do application, então se eu fizer algo aqui, já vai assim automaticamente direto para lá. Que aqui eu poderia fazer um def require login. Deixa eu ver se aqui fala um pouquinho. É o require login para ver se o usuário está conectado. Isso aqui é algo bem útil se eu tiver alguma página do site que eu quero que não seja acessada por algum usuário que não esteja logado. Aqui eu só estou seguindo como exemplo algo que eu já fiz há algum tempo. Aí, por exemplo, aqui eu não vou fazer, mas é só um exemplo que pode ser feito se eu fizer na internet algo bem simples de fazer e basicamente você vai ser direcionado para alguma coisa bem semelhante a isso. No caso, eu vou requerer o login de alguma página. Se o usuário não está logado, então eu ponho um flash com alguma mensagem, o usuário precisa estar logado, e eu ponho um redirect para alguma página. Normalmente, direct, normalmente é levado para a página de login, tipo, já para deixar o usuário logar, esse tipo de coisa. Só que isso aqui eu só criei um método, então precisaria chamar. Eu poderia vir aqui numa controller, por exemplo, se fosse uma controller que eu só queria que algum usuário logado se cadastrasse. Então aqui eu teria que colocar uma função chamada before action. Se não me engano é assim que se escreve. É que antes da ação, no caso, antes de eu fazer qualquer coisa aqui, ele teria que fazer esse before. Aí before action, eu poderia fazer o require login. Aí no caso, então, antes de fazer qualquer coisa, ele teria que estar logado. Eu poderia até fazer um negócio mais diferente, tipo, por exemplo, colocar o only, que é assim, antes de fazer isso, mas no caso a gente fazer apenas alguma dessas páginas, aqui eu poderia colocar um new, o create, é que aqui eu não lembro exatamente como faz o only, mas seria basicamente desse estilo. Aí antes de eu entrar no new e create, eu teria que fazer o login. Caso fosse qualquer outro método, não precisaria. Mas aqui é só algo assim que é bem interessante que vocês vão utilizar muito. Só que é algo que vocês vão aprendendo mais na prática. Então aqui eu acho que acaba com o sorcery. E agora tem a última gen assim que eu vou falar por agora, que é a Active Storage. Active Storage, GitHub. É que essa aqui é do Rails.
Essa daqui era basicamente para eu poder enviar algum arquivo para o site. Algum arquivo tipo .mp3, .jpeg, sei que lá, porque seria legal eu, por exemplo, em algum usuário aqui, ter a foto. Ou se fosse algum site de música, poderia enviar uma música lá para deixar salvo no banco de dados. E tem essa gen do Rails que faz exatamente isso. Ela facilita muito você fazer esse upload de arquivo. Então, como funciona ela? Aqui, como sempre, ela tem explicando mais ou menos como funciona. A instalação aqui é um pouquinho só diferente porque eu não precisaria em si colocar, escrever uma gen lá no genfile, que eu precisaria só rodar o Rails Active Storage Install. Então, enquanto eu rodar isso, ele ia fazer lá as migration do meu site. Fazendo aqui. E aqui, como eu falei, ele fez a migration. Tanto que se eu olhar em db migration, vai estar aqui. Active Storage. Tem um monte de arquivinho aqui que eu acho que não é interessante se tratar agora. Mesmo depois talvez não seja interessante dependendo do tipo de aplicação que você dá para fazer o upload de arquivo e essas coisas, você não precisa mexer muito a fundo nisso. Então eu fiquei lá migration, agora eu tenho que fazer o Rails DB migration. Agora eu não esqueci. Ok, ele fez a migration lá de criar a tabela lá dos Active Storage Blobs. Então agora se eu rodasse um Rails Routes, apareceria as rotas disso daqui. Algo que eu não preciso saber muito a fundo por agora. É basicamente, isso aqui é uma gen até que simplesinha quando você vai implementar. Aqui ela apareceu. Tem a gen do root, o novo usuário, login, logoff e a Rails Active Storage. No caso tem algumas a mais, mas acredito que talvez não era para estar aqui. No caso seriam essas. Tá. Então como que eu faria para colocar uma foto? Nossa, mas agora eu teria que criar um outro usuário, colocar lá na migration um arquivo. Não, porque isso daqui já faz algo bem mais simples, bem mais de uma maneira que eu não preciso refazer lá todo o meu código. No caso, eu precisaria mexer aqui na model. Eu teria que colocar um res one attach, que no caso, assim que lá como fica, pegar um arquivo. E aqui eu quero colocar uma foto. Então vou ter uma foto no meu usuário. Traduzindo assim. Ah, mas isso daqui está chamando foto, então ela só pega a foto? Não, ela pega arquivo. Aqui eu defini como foto para ficar um pouquinho mais padrão. Se eu não me engano, tem como lá você diferenciar lá foto de algum arquivo .mp3, mas por enquanto só vamos acreditar que isso daqui dá certo. Aí no caso eu pus lá para receber uma foto, o usuário. Aí na controller, agora aqui eu só precisaria colocar essa nova coisa que eu criei, no caso a foto. Hum. Tá, mas não vai dar erro já que na migration não tem a foto? Não, porque não é como se ele salvasse assim, a foto na model lá da e usuário. Que na model do usuário vai ter o e-mail, o password, a data de criação e de upload, a do upload e a do update. Na foto, como se ficasse em algum outro lugar, mas ficasse referenciado a, no caso, ao usuário que eu estou criando a foto. É como se a foto estivesse aqui mesmo. Por isso que é algo bem da hora assim, de você utilizar a gen, é algo que facilita muito. Eu sei que estou falando muito isso, mas é porque é verdade. Tá, eu coloquei a foto, então basicamente isso daqui estaria pronto. Agora eu só precisaria, no meu user, enquanto eu vou criar um usuário, eu poder colocar uma foto. Então eu vou aqui em user.new e aqui eu precisaria colocar um novo form group. E nesse form group, agora aqui eu vou colocar um label da foto. E
colocar o aqui. Agora também tem outro negócio lá que tem já no Rails, que é o File Field. Que o File Field é aquele negocinho lá que, envie uma foto aqui, aí você clica lá e aparece, abre a janelinha assim, do Windows lá, por exemplo, para eu selecionar algum lugar que esteja a foto que eu queira. Aí no caso eu utilizo o File Field. Eu sei que assim, eu tô falando meio que por cima. É que tipo, eu tô tentando deixar um pouquinho mais simples a maneira de se utilizar a Gen. É porque é algo que vocês vão aprender mesmo fazendo. Caso vocês queiram entender um pouquinho mais, tem um vídeo do Moai que tá nesse canal mesmo que eu acho que o Arthur vai upar o vídeo lá do projeto Struct, que tem até que vocês pesquisar no YouTube, vocês entrarem lá no canal, tem um vídeo do Moai sobre essa mesma coisa. O nome do vídeo é Figaro. Eu dei uma pequena olhadinha lá pra ver se tinha alguma coisa que tava faltando eu colocar. Aqui, projetos Struct. Tem esse vídeo que é um vídeo aqui. É um vídeo de 1h20 mais ou menos. Se você colocar no 1.5 dá pra você entender ainda de boas. E é algo que ele explica assim mais a teoria assim mesmo de como funciona. Nesse caso ele explica mais como funciona o Figaro e o Active Storage. Um pouquinho mais a fundo assim na teoria. Tem um vídeo aqui também do Pedro que ele fez que é o Sorcery Trainer. Um videozinho também muito bom. Caso vocês tiverem assim, alguma dúvida mais, se não for sanada aqui, é claro, eu vou estar sempre disponível. O que é o recomendado vocês tirar dúvida assim comigo. Tipo, já que eu sou o monitor, já tô um pouquinho mais fresco com isso daqui na memória. Mas caso vocês fizerem assim, alguma outra opção também para vocês, um conteúdo que é top também de qualidade, tem lá no YouTube. Além do mais que todo o site lá do GitHub que eu tô mostrando tem um ótimo tutorialzinho. Está em inglês, mas por exemplo, acho que você utilizar o tradutor mesmo aqui. No caso, eu só queria traduzir a página inteira, mas se eu utilizar o tradutor, acho que deve dar para entender bem também. Então, algo que não deve ter muita dificuldade. E também tem tutorialzinho até em português, que é bem simples. Tá, mas aqui eu só precisaria colocar foto. Isso aqui é na. E agora eu vou. Tá. Coloquei a foto ali. Deixa eu ver então só se ele aparece aqui normal. Cadastrar. E tá aqui. Vou escolher lá a foto. Hum. Tá, mas já vamos preparar um lugar para mostrar essa foto. Vamos lá na homepage mesmo. Aqui, se o usuário está logado, vamos fazer aqui, né? Porque se ele não está logado, então ele não vai ter foto. Então, se o usuário está logado, aí eu vou colocar aqui a foto primeiro só para mostrar como ficaria. Aí, como que ficaria para eu pegar a foto, eu teria que colocar um negocinho do Rails, image, tag, e aqui eu passaria a rota, no caso lá que está a minha imagem. Como eu disse, o current user é basicamente isso para pegar daquele usuário. Então, current user foto. Aqui eu só estou utilizando com uma foto que é mais comum, mas poderia ter várias fotos. Aí seria assim, um tratamento semelhante, mas um pouquinho diferente. Foto, eu posso colocar class, mas vou deixar sem imagem, sem coisa mesmo, só para mostrar. Só que tem aqui, como que eu criei no site, não é obrigatório por foto. Então, tanto assim, se eu fosse cadastrar e-mail, password, eu preciso, que é algo que já vem lá como padrão pelo Sorcery, tanto que eu nem preciso colocar lá na moda o e-mail obrigatório e password obrigatório. A foto também não é obrigatório. Se eu tivesse lá na Migration, quando eu fui criar o Sorcery, e colocasse aqui um tname string, se eu quisesse que ele seja obrigatório, eu teria que vir na model. Lá na model eu colocar o presence true. Aqui então a imagem não é obrigatória, então não seria legal colocar assim essa imagem porque daria erro, porque nem todo usuário teria imagem. Então eu posso fazer a mesma verificação como que eu fiz com o usuário, só que aqui no caso seria um if currentuser.photo, no caso se ele tem a foto. Aqui, se eu não me engano, precisa do ponto presence para mostrar que a foto está presente.
Eu só vou tentar aqui sem, mesmo quase sabendo que vai dar erro, mas se o usuário tem foto, então vai carregar a foto. Caso ele não tenha, else. Aqui seria legal colocar uma outra foto assim, padrão da internet. Tipo, caso ele não tenha, tipo, eu escolher uma foto lá da internet para ser padrão, alguma foto que eu tenha colocado aqui no meu próprio site. Mas aqui eu só vou colocar um H4 dizendo usuário sem foto. Barra H2. Tá, eu fechei aquela página. Eu nem sei como eu fechei, mas eu fechei. A home. Tá, mas tá aqui certinho. Eu só vou mostrar aqui que ele vai dar um errinho. Só ver se ele precisa mesmo do presence, se precisa. Para confirmar mesmo se a foto está presence. Se a foto está presente. Calma, eu errei um. Eu só errei um pouquinho que não é presence, é present. Errinho de inglês, mas é tipo, se o usuário que está logado, a foto dele está presente, eu mostro a foto. Caso não esteja, eu não mostro. Então, vou fazer um cadastro aqui com o usuário que tem a foto. Olá, acho que. Vou colocar um admin. Admin, arroba admin. Password 1234. Foto. Pegar uma foto de lá SD. Por que não? E cadastrar. Ok, nenhum erro. Isso é bom. Agora eu vou entrar aqui no admin. Eu criei só como admin, arroba admin. 1234. E se eu entrar, a foto tá aqui. Ela só tá meio grande, mas aqui dá para eu colocar algum estilo ou própria class. Já aproveitar e colocar uma class do Bootstrap. Tem um card. Acho que era assim. Card image. Que ele faz um. Já deu uma estilizada. Eu vou colocar um style aqui mesmo. Style widget sem px. Ah, alterou ali. Tá, mas isso aqui é coisa que vocês vão poder brincar e melhorar um pouquinho mais. Só queria mostrar mesmo como funcionaria cada gen. Cada gen não, né? Essas três gen aqui que é bem principal, o fígado, vocês utilizam bastante. Principalmente para esse negócio do banco de dados, mas tem um projetinho lá que eu estava fazendo na Struct que envolvia uma API de pagamento, como eu disse, então precisei colocar um negocinho lá no application YML. A do usuário é bem massa que vocês não precisam ter trabalho nenhum para quase trabalho nenhum para criar um usuário aqui de uma maneira protegida no site. Fazer o login, tem outras funcionalidades lá também da Gen. Como eu disse, lá tem session timeouts, a pessoa ficar lá um tempo sem mexer no site, tem bloquear lá se ela tentou 5 vezes cadastrar e não conseguiu acertar a senha. Tem outra parada bem legal também que é que você conectar com outros locais da internet, como Facebook, GitHub e por aí vai. Tem a Active Storage, que é bem massa para upar o arquivo, porque vai que, por exemplo, vocês querem fazer algum arquivo de review de filme online, tipo IMDb. Vocês vão precisar enviar imagem. Vocês podem enviar assim, uma imagem por filme, pode enviar várias. Isso daqui dá para fazer tranquilamente com o Active Storage. Tem outras gen como a Page, como paginação, que é uma gen muito útil também. Que é quando você entra lá em algum site e tem lá 300 arquivos, mas aí tem a paginação lá embaixo com várias coisas para dividindo assim, por exemplo, 10 itens por página, essas coisas. O Pad eu só não vou dizer aqui porque eu acho que é bem simplesinho vocês fazerem ele. Tem esse vídeo aqui da Go Reels. Tantos, quando vocês digitam Pad Reels, tem aqui mesmo Go Reels. É um videozinho de 11 minutos ensinando como você fazer lá tudo no
Você utilizar o The pad reason that bem I wanted to talk about Pagey is because of these tranquilamente assim pôr no site. E o da hora que é 10 minutinhos ele ainda ensina como pôr no Bootstrap. Tipo, o Bootstrap tem o Navigation, Bootstrap. O Bootstrap tem suas estilização para a paginação das páginas. Não é Navigation, a Pagination. Por exemplo, ele tem as estilizações para deixar bem bonitinho e aqui ele já ensina como colocar. Então 10 minutinhos é bem tranquilozinho vocês fazer. Algo que vocês só precisam lá fazer uma configuraçãozinha, colocar um negócio no helper. É basicamente aqui um usuário, se eu tivesse listando, se eu tivesse uma def show, por exemplo. Def show, se eu tivesse user pontual, eu só teria que tomar cuidado que aqui eu colocaria um page, vírgula, espaço. Aqui eu colocaria um page, abre parênteses, fecha parênteses, e aqui eu coloco tanto de item. Item, por exemplo, 10. Eu não lembro se é assim, mas é algo mais ou menos assim. Aí depois você só precisaria colocar isso daqui, renderizar o page lá na página. Só lá tem a configuração, aí vocês configuram dessa maneira aqui depois e... Só que é bem simplesinho, tem lá o vídeo de 10 minutos e... Aqui é só o exemplo de algumas gens, assim, que é bastante útil na empresa. E o principal que eu acho foi mais para vocês verem assim, uma gen, ver como que instala ela, ver como que eu leio lá para eu fazer tal coisa em tal gen. Porque vocês podem se encontrar diversas gen aqui no Wiki que vão facilitar muito o serviço, então daqui era só uma introdução para vocês meio que saberem assim, ler uma gen como implementar ela. No geral, eu acho que era isso que eu queria fazer nessa aula. De novo, assim, eu peço desculpa por não conseguir dar aula no horário certo. Tanto que eu consegui ainda hoje, que é a quarta, mas já tá de tarde. Eu tive um probleminha com o PC. Mas eu acho que em geral era isso que eu queria tudo dizer sobre a Gen. Qualquer dúvida, lembrando só entrar em contato comigo ou qualquer monitor, eles também vão estar aí para ajudar. E segunda, eu vou estar lá com o Arthur para tirar dúvida, caso você tiver dúvida aqui, caso vocês não tiver dúvida no momento, qualquer momento aí que vocês tenham dúvida, é só entrar em contato e eu acho que é isso. Então, a próxima aula é sobre API, também é comigo, muito provavelmente vai ser gravada a aula já que na sexta vai ter lá o negócio da sabatina que seria muito legal que vocês também participassem, que vão eleger os próximos diretores de cada diretoria, como projeto, gestão de pessoas. Então seria massa que vocês dessem uma olhada lá. Mas eu acho que era isso. Então, até mais, galera. Realmente desculpa por não ter conseguido dar aula. Não utilize o Windows, isso é muito útil também, apesar de eu estar aqui. Mas é isso. Valeu, falou e até mais.